E aí galera, tudo show com vocês? Então aqui é o Gabriel Sobel e hoje eu gostaria de falar sobre uma das profissões que tem mais crescido no Brasil nos últimos anos, e é a profissão de coaching. Como vocês sabem, toda profissão na verdade, existe profissionais de altíssima performance que chancelam de repente aquela profissão e que trazem de repente o nome dessa profissão para cima, mas também existem aqueles profissionais de baixa performance que estão ali de repente porque não se acharam em outro local e tentaram fazer isso e não conseguiram ter êxito. E aí, de repente, terminam maculando um pouco esse tipo de profissional ou esse tipo de profissão. Isso acontece também com médicos. A grande questão é que nós não podemos julgar todos os profissionais, colocar todos no mesmo cesto e descrevê-los como profissionais inúteis, por exemplo, como aconteceu em alguns casos. Pessoas que, de repente, não, por ignorância de conhecimento, não entenderam o movimento que tem acontecido no mundo. Então, o coaching, na verdade, surgiu por volta de 1400, na Hungria, um termo que era utilizado para os coacheiros que levavam, eram as pessoas que dirigiam as carruagens de 4 rodas e que conduziam as pessoas, os passageiros do estado atual, daquele local onde eles estavam para o local desejado. É mais ou menos como o Uber, tá? Funciona como se você estivesse de repente na sua casa e estivesse interessado em ir para um shopping, para o parque ou para o estádio de futebol e você precisasse que alguém te levasse de forma mais fácil para esse local e essa pessoa fosse esse Uber, fosse o taxista, fosse uma pessoa que te encaminhasse até o estado desejado, até o local desejado. A grande questão é que esse conceito se difundiu e ele chegou até o parâmetro, o conceito que nós entendemos hoje, mais próximo do que nós vivemos hoje como coaching, por volta de 1960, na Universidade de Oxford. Então, na Universidade de Oxford foi designado o termo coaching para aquelas pessoas que iriam tutoriar, ou então acompanhar alguns alunos em alguns exames específicos ou trabalhos para que eles atingissem a performance desejada. Os coaches, naquele caso, eles não iam necessariamente ensinar. Esse era um papel do professor e também um papel de busca, de pesquisa dos alunos, mas eles iriam estar ali para auxiliar e apontar o caminho através de perguntas poderosas, enfim, através de métodos que sejam conhecidos para que esse tipo de profissional, para que esse tipo de aluno chegasse ao exame bem preparado e detentor, conhecendo não só os seus pensamentos, dominando os seus medos e os seus anseios. Esse conceito, mais próximo ainda do que nós conhecemos hoje, ficou startado com um cara chamado Timothy Gale, ou Tim Gale. Ele é formado em literatura pela Universidade de Harvard e quando ele fazia parte da universidade, na época que ele estudava, ele fez parte do time de tênis. E aí ele lançou um livro chamado Inner Game, que é mais ou menos o jogo interior do tênis. E esse livro, em menos de 12 meses, só nos Estados Unidos vendeu mais de 1 milhão de cópias. E aí vários e vários empresários entenderam que aquelas técnicas utilizadas para o tênis, para os esportistas, tênis, esqui, enfim, vários outros esportes, também poderiam ser aplicados para alta performance no campo empresarial. E aí o Timothy Gale, o Tim Gale, ele é conhecido como o pai do coaching, porque ele desenvolveu esse método e o método dele foi realmente bem consagrado com os resultados que atingiram. Ele dizia que o tênis ou a habilidade esportista não necessariamente se enquadrava apenas nas habilidades técnicas, nas competências técnicas ou no estado físico, na alta performance física, mas sim existia uma grande trava para resultados esplêndidos quando não havia um domínio do pensamento. Quando, por exemplo, existiam pensamentos e uma mentalidade que bloqueava os resultados. Diante daquele jogo, havia uma preparação técnica, havia uma preparação física, de repente aquele atleta era o mais bem preparado para atingir aquele resultado, para chegar e vencer aquela partida, para ser o campeão, de repente, daquele torneio. E por que ele não atingia? E essa pergunta foi incomodando o Tim Gale e ele entendeu que o jogo interior do tênis era a grande chave para atingir a performance alta, o altíssimo nível naquele jogo. E não é diferente assim no poker, não é diferente assim no futebol, no basquete, enfim. Um cara chamado Tony Robbins ficou conhecido como um dos maiores coaches do mundo. Ele ainda atua, tem por volta de 58 anos. E é muito interessante porque Tony Robbins ele é convidado por vários times. Foi assim com o Warriors, o Golden State Warriors, o recém-campeão da Liga Americana de Basquetebol, que é a NBA. Os Warriors chamaram o Tony Robbins para fazer uma série de sessões, uma série de palestras, como que sendo palestras, mas é meio que um coaching para os atletas do Warriors chegarem a alta performance. E não foi diferente
quando eles encontraram o Cleveland, apesar das suas habilidades técnicas serem ressaltadas, apesar das suas habilidades físicas estarem realmente preparadas. Havia um ambiente ali realmente para conquista, mas eles precisavam realmente trabalhar e dominar as suas crenças, os seus medos, os seus pensamentos. E é isso que o coaching faz. O coaching ele tem várias ramificações e geralmente o processo perpassa por 10 sessões. Então são 10 encontros, sejam semanais ou quinzenais, e raras as vezes mensais, onde o coaching vai se encontrar com o coachee. Lembra, o conceito que a gente precisa aqui estabelecer é que coaching é o processo, tá? Então não existe um profissional coaching. O coaching é o processo. O coach é exatamente o profissional que utiliza o método coaching para levar o coachee. Coachee é o contratante, é a pessoa que tem interesse de chegar no estado desejado, do estado atual até o estado desejado. Imagine que o estado atual é como se fosse uma ilha de infortúnio, de medo, de desprazer. É um estado em que você não gostaria de estar, você não está conformado, até pode estar satisfeito, mas não conformado com esse estado. E aí o estado atual, o estado desejado, estabelecido pelo próprio coachee, pela pessoa que está contratando os serviços, e geralmente esse estado desejado é estabelecido numa média de curto ou médio prazo, porque as 10 sessões geralmente passam ali de 2 meses e meio a 5 meses no máximo, para que esse coachee atinja aquele resultado desejado, seja na sua área familiar, seja na sua área profissional, seja na sua carreira, seja na sua área relacional, seja na sua área de saúde. Então o coaching ele vai trabalhar várias perspectivas e a vida do ser humano como um todo. A grande questão é que existem realmente coachings específicos, existem nichos de coaching. E existem, um turbilhão de nichos onde coaches profissionais sérios se especializam, por exemplo, como coaching de finanças pessoais, finanças empresariais, coaches executivos, que é muito mais voltado para empresários e empreendedores, coaching de negócios, coaching em grupo, que desenvolvem habilidades do grupo para atingir aquele resultado fim, para atingir aquele resultado de liderança, coaching de emagrecimento, coaching de performance física, para principalmente atletas de fisiculturismo e outras coisas, coaching de carreira, onde você traça o planejamento de carreira e você estabelece os objetivos de curto e médio prazo que você deve alcançar com aquele processo de coaching, coaching de relacionamento familiar, coaching conjugais. Eu já vi coaching de vários tipos e existem nichos específicos. A grande questão é quanto você pode aprender consigo mesmo, com as ferramentas que de repente já estão disponíveis no seu interior. A essência do coaching é justamente extrair o potencial máximo do ser humano, porque muitas das nossas habilidades, muitas das competências que nós buscamos fora já estão dentro de nós. Ao longo dos anos nós adquirimos elas muitas vezes estão no subconsciente, mas não são acionadas, ou então são bloqueadas justamente por conversas que nós assumimos ao longo dos anos, recebendo de repente pancadas, recebendo frustrações da maneira equivocada. Por quê? Porque nós não sabemos ou não somos ensinados, pelo menos não na escola, a gerir emocionalmente as nossas frustrações, a ter uma gestão emocional equilibrada, a dominar e a colocar nas caixas específicas do nosso cérebro aquelas situações que são adversas, que são dificuldades, e a lermos essas dificuldades, essas situações, essas circunstâncias infortuitas mesmo, como circunstâncias que geram crescimento. Então muitas vezes essas circunstâncias são absorvidas pelo nosso cérebro, pela nossa mente, e são alocadas num globo, como se fosse, imagina aí, uma caixa de frustrações que vai bloqueando o meu progresso e o meu processo de crescimento. E aí o coaching não necessariamente ele vai funcionar como uma terapia, ele não necessariamente ele vai voltar para o teu passado, mas ele vai te fazer através de várias técnicas, uma delas é as perguntas poderosas, muito conhecida e consagrada pelo Sócrates, filósofo grego, que desenvolveu a maiêutica, que é um método de perguntas que faz com que haja um chacoalhar de reflexões geradas pelas perguntas com resultados processados e absorvidos e tomados pela própria pessoa, cujo objetivo nunca vai ser constranger, mas sim questionar as estruturas de paradigmas que foram estabelecidos ao longo dos anos. Você, muitas vezes, é o reflexo da sua criança, daquela pessoa que viveu há muito tempo atrás, que sofreu frustrações, que foi de repente e sofreu bullying, e muitas vezes a tua vida atual é um reflexo daquela vida passada. Tem um filme que é muito interessante, que é com
Robbie Williams, se eu não me engano, que narra um homem de 40 anos, completamente frustrado, aparentemente rico, bem-sucedido profissionalmente, mas isolado do mundo, e ele tem um encontro na sua casa com ele mesmo, com 8 anos de idade, um pouco gordinho, cheio de sonhos, e o fato é que o nome do personagem é Hus. O Hus de 8 anos, ele não quer ser nem perto parecido com aquele Hus dos 40 anos, porque ele observa ali tristeza, frustrações, ele não realizou os sonhos que ele tinha como criança, de ser piloto de avião, de ter uma família, de ter um cachorro, e aquele Hus de 40 anos não tinha nada de parecido com aquilo. E aquele Hus de 40 anos é como se ele tivesse uma experiência de sondar, de refletir sobre a sua vida através daquele encontro ali com o Hus de 8 anos. E é interessante porque ele começa a gerar mudanças. E aí o Hus de 8 anos, junto com o Hus de 40 anos, é meio confuso isso. Explicando aqui é meio confuso. Mas eles têm um encontro e eles conseguem observar o Hus de 60 anos, realizado, feliz, piloto de avião, com a família e com o cachorro. Realizando os sonhos que ele tinha quando criança. Quando criança ele não ligava muito para os bens materiais. E o Hus de 40 anos tinha conseguido os bens materiais, todos que você possa imaginar. Um carro de luxo, uma casa confortável, mas estava completamente amargurado e isolado. Enfim, ele tinha um conflito interno com o seu pai. Ele achava que o seu pai o não tratava bem. Mas o Hus de 40 anos, quando tem um encontro com o de 8 anos, ele reflete, ele consegue refinar um pouco mais os questionamentos, ele consegue observar que o seu pai nunca quis mal dele, nunca quis o seu mal. E aí ele religa as pontes que antes tinham sido quebradas pela absorção do seu consciente. E estavam lá no seu subconsciente, e dessa forma ele não conseguia trabalhar ou destravar daquela amargura. Ele não conseguia ser livre, ele não conseguia ser liberto, ele não conseguia sentir feliz e realizado. E é muito interessante porque é assim também, muitas pessoas sofrem isso. E não conseguem prosperar muitas vezes nos seus laços familiares, não conseguem prosperar nas suas carreiras, porque estão presos naquela criança. Estão presos nos paradigmas que assumiram por não saberem gerir muitas vezes o seu lado emocional, por não terem sido ensinados nesse lado emocional, eles passam a ter bloqueios. E é assim também com atletas. Quantos e quantos atletas deixam de atingir o grande nível, quantos e quantos atletas deixam de atingir a alta performance porque simplesmente têm bloqueios emocionais. E o coaching também vai trabalhar essa área, vai trabalhar esse processo, esse refinamento, essas reflexões que geram ação, que geram vibração, que geram energia e que geram resultado. É muito interessante que você não só conheça esse processo, mas também se dê ao trabalho de conhecer mais sobre esse tipo de profissional. Mais uma vez eu digo, vão existir profissionais que chegaram ali de paraquedas, que não deram certo em várias outras profissões e que decidiram ali uma nova profissão, ser coaching, vão existir esses. Mas vão existir aqueles que verdadeiramente encaram o coaching como uma missão de vida, como uma transformação e vibram com o estado atingido, o estado desejado sendo atingido, os resultados sendo alcançados pelos seus coaches. E é muito interessante porque os grandes players, os grandes empresários do mundo não abrem mão dos seus processos de coaching. É assim com Bill Gates e é assim com vários outros. E é muito interessante que você também conheça quantos benefícios você pode adquirir através dessas reflexões, através do autoconhecimento, através de uma ferramenta muito conhecida e mundialmente consagrada. Aqui no Brasil a gente passou de sentir o coaching como algo experimental ou algo casual para ser algo realmente necessário e é muito utilizado nas empresas. Na Europa e nos Estados Unidos existem várias instituições sérias que ministram cursos de formação em coaching. E é muito interessante porque eu sou coach, sou formado pelo IBC, pelo Instituto Brasileiro de Coaching, tenho a alegria de ser formado por uma das melhores escolas do país. Existe também o IGT, o Jerônimo Temer, o Febracis, do Paulo Vieira, mas eu tenho a alegria de fazer parte desse grupo do IBC também e de ter 5 certificações internacionais, que são 5 instituições seríssimas fora do país, nos Estados Unidos e Europa, que chancelam o curso e a formação do IBC. Então, meu nicho, só para despertar aí a curiosidade, é o coach de desenvolvimento de carreira. Eu ajudo pessoas, minha missão é ajudar pessoas a conseguirem alcançar esses patamares de um nível de vida adequado e que desejam e que sonham, não só para suas carreiras, para suas profissões, mas também equilibrando as outras áreas essenciais da vida, as outras áreas que a nossa vida perpassa.
como a nossa área relacional, a nossa área familiar e também a nossa área profissional. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar aí esse vídeo de conteúdo sobre o que é coaching, a origem do coaching, Timothy Gale, falei sobre Tony Robbins, falei sobre a origem do coaching esportivo que veio para o mundo empresarial através daquele livro Inner Game, que é o jogo interior do tênis, composto e criado pelo Timothy Gale, que é o pai do coaching. Falei um pouco sobre a história do coaching aqui no Brasil, no IBC, Febracis, várias outras instituições sérias. Falei um pouco sobre alguns nichos de mercado e falei sobre haver profissionais ruins, profissionais que não conseguem entender o coaching como missão e aqueles que são muito bons e continuam e vão continuar ajudando profissionais a atingirem ainda mais alto nível de performance no seu ambiente. Não só profissionais, mas também pessoas que vivem vidas mais satisfatórias e famílias mais estruturadas por meio do conhecimento e por meio dos processos das sessões de coaching. Mas é isso. Qualquer dúvida você pode mandar um recado e deixar seus comentários aqui ou então lá no inbox no Instagram, Gabriel CBO, você pode me seguir lá e nas outras redes sociais também, Twitter, Facebook. E não esquece de se inscrever aqui no canal e de dar o teu like. É uma forma de você estar patrocinando o nosso canal, esse esforço de conteúdo diário que eu tenho de gerar conteúdo para você e que gere valor para sua vida. É isso. Vamos junto. Um abraço.